Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Eu Vi o Mundo. Sou Guilherme Casarões e a companhia do meu amigo e colega Davison Belém Lopes. A gente hoje tem um convidado super especial para vocês. Guilherme, ele foi deputado estadual, 2 mandatos, deputado federal. Foi também prefeito de Fortaleza, uma importante capital brasileira, governador do estado do Ceará e, além de tudo isso, ministro de Estado 2 vezes, da Fazenda e da Integração Nacional. Eu brincava com ele agora há pouco que eu nem sei qual vocativo eu vou usar. Talvez eu use também professor, porque ele é nosso colega, professor da Federal do Ceará, o ilustríssimo Ciro Ferreira Gomes. Ciro, obrigado por aceitar este convite. Muito prazer, meus caros professores Davison e Guilherme. É uma alegria muito grande para mim. Acompanho o trabalho de vocês e acho da maior importância, como eu estava dizendo aqui antes de começarmos o debate, a conversa gravada, que nós precisamos ajudar o povo brasileiro a entender que a forma com que o país é inserido no cenário internacional diz da vida e da morte, literalmente, em muitos casos, de todos nós. E, infelizmente, os políticos não temos o hábito de repartir com o povo a necessidade de discutirmos também as relações internacionais do Brasil. Ciro, uma honra para nós. E você falava em vida, você nasceu em Pindamonhangaba, se radicou muito novinho em Sobral, cidade da sua família paterna. E qualquer que seja a referência aí, Pindamonhangaba ou Sobral, são cidades pouco expostas ao mundo, interioranas. Então, como é que foi esse processo de você conhecer o mundo, né? Você entender que o mundo ia além das fronteiras dessas 2 cidades? Olha, Sobral é um pouco diferente, né? Sobral é uma cidade que teve o privilégio de ter, na antecedência ali quase imediata da minha geração, um bispo, conde do Vaticano, que era um iluminista extraordinário, Dom José Tupinambá da Frota. E ele tinha assim esse sentido compulsivo da educação e da educação conectada com o mundo. Ele era ele mesmo, como eu falei, conde do Vaticano, tinha vivência internacional e vem para Sobral, que é a terra natal dele, e recruta ali muitos jovens. Eu digo sempre, brincando com o meu comportamento herético, às vezes, que ele nem sequer consultava se havia mesmo vocação para o sacerdócio, mas recrutava definitivamente os melhores cérebros da juventude pobre de Sobral e mandou estudar. Parte importante deles foi mandada estudar no estrangeiro, que já é a geração que me educa. Então, eu, com 15 anos, só para você ter uma ideia, eu acabei conhecendo Portugal antes de conhecer Fortaleza, por uma circunstância. Não é? A minha mãe, também aluna e colega desses padres iluministas que faziam a educação em Sobral, ela me trouxe um prospecto de um concurso de monografia sobre a vida e a obra de Camões, né, o Vate Lusitano, e me estimulou a escrever. E eu resolvi, ao invés de fazer um ensaio, que era o pedido, eu resolvi escrever uma novelinha com 15 anos. Eu era apaixonado por poesia, enfim, também fruto de padres, o padre Oswaldo Chaves, que é um padre poeta extraordinário, e eu escrevi, então, uma novelinha em que eu era contemporâneo do Luiz Vaz de Camões, e, ao invés de contar a história dele, eu ia narrando os episódios que nós enfrentamos juntos. E essa monografia foi premiada com uma viagem a Portugal. Então, eu vou para o estrangeiro antes de conhecer a capital do meu estado. E a minha segunda língua, a primeira segunda língua, veja Sobral, foi o francês. Eu vim para Fortaleza com uma noção bastante avançada de francês, que me permitia me virar no trivial. Perdi isso porque não pratico há muitos anos, mas chegando na França eu ainda consigo entender razoavelmente bem o trivial, né, o cotidiano, e o inglês que eu recebi em Sobral também era mais avançado do que aquele que eu vinha a ter no 3º ano do 2º grau, data na qual eu me mudo para Fortaleza para me preparar para o vestibular. É evidente que isso são fragmentos, né? Quando eu fui a Portugal, por exemplo, havia ali uma ditadura presidida pelo primeiro-ministro na época, o Marcelo Caetano, que era um constitucionalista, sequenciado do Salazar, uma ditadura violenta, e eu acabei vendo essas coisas e tal, mas lá pelas tantas fui escalado para saudar o Marcelo Caetano como um dos estudantes brasileiros que estava naquele prêmio. E aí fui tomando notícias dessas coisas e tal. E o meu pai era historiador e geógrafo. E aí talvez a minha mais forte âncora com a ideia do mundo. Meu pai, historiador,
não é? Conhecia com detalhes. Uma vez eu levei para uma visita oficial ao Japão e o embaixador do Japão no Brasil nos levou para jantar e, pelas tantas, os dois esqueceram que eu estava ali, ex-governador, na época governador do estado, e danavam-se os dois a trocar ideias sobre os erros táticos ou estratégicos das batalhas, das guerras que o Japão houvera enfrentado. Enfim, então eu tenho essa conexão com o mundo desde sempre. Em 76, você chega a Fortaleza para começar o seu curso de Direito na Federal do Ceará. 76, a gente já está vivendo um momento interessante no mundo e no Brasil. Você falou da ditadura portuguesa, Portugal já tinha descomprimido suas relações políticas, a Europa estava se democratizando, e o Brasil já entrava naquela velha e boa, né, abertura lenta, gradual e segura. Como é que foi, como é que você leu esse momento, né? A gente, na academia, tem a tal da terceira onda da democracia, que pega justamente Portugal, países ibéricos, mediterrâneos e Brasil e América Latina logo depois. Como é que você, como personagem, primeiro acadêmico e depois político, vivenciou esse processo? De novo, a influência do meu pai era um crítico do comunismo. Não era um crítico do comunismo, mas do ponto de vista intelectual. Ele tinha uma aversão ao marxismo-leninismo e eu cresci com inclinações marxistas-leninistas por conta do movimento secundarista, ali já era o PCdoB com grande influência, o Partidão tinha uma influência grande, a pastoral universitária, não é, da teologia da libertação tinha uma influência grande e eu, então, tinha uma contradição que me obrigava a pensar. O meu pai sempre foi generoso sobre esse aspecto, mas ele tensionava a minha cabeça com a discussão teórica, os valores, etc., etc., e a rua me tensionava com outro conjunto de valores, de maneira que eu me senti muito motivado desde o movimento estudantil. No movimento estudantil secundarista, a gente fazia teatro, a gente tinha jornais, esses jornais tinham uma linha editorial de contestação da ditadura, né? Temos assim orgulho de termos sido visitados pela Polícia Federal, eu nunca sofri repressão nenhuma. Depois a gente vem a saber que era o Geisel estava desmontando, né, a ditadura quando eu chego na universidade. Mas quando eu chego, saio vamos dizer, dessa contradição com o meu pai, por essa discussão, eu chego na universidade e vou morar numa pensão. Então, era uma característica muito engraçada, Guilherme, que o movimento estudantil era 100% povoado por desterrados. Sabe, aqueles estudantes que não tinham a proteção dos pais, com medo da ditadura, o medo da repressão, que tinha acontecido ali muito próximo, 73, 72, né? Muita gente morreu. A Faculdade de Direito do Ceará é o berço onde começa o PCdoB guerrilha. Então, é o Bergson, Gurjão, é o Genuíno, todos eram do centro acadêmico da minha escola, e havia ali um trauma muito grande. Mas eu chego e livre, né, como todos os outros colegas do movimento estudantil, livre da proteção, que, como diz o Erasmo Carlos, proteção desprotege, eu acabo me lançando num movimento mais para a esquerda. Não a marxista-leninista, de novo, embora eu tivesse compulsão para ler. Mas eu já, talvez pelas críticas do meu pai, já muito vacinado do experimento soviético, enfim, eu frequentava aquelas premissas teóricas do eurocomunismo, Togliatti, Mandel, que era uma leitura de Gramsci, e isso me interessava muito. Né? Então, a ideia de uma esquerda sistemática e tal. E fui me protegendo também, porque eu vinha, veja que maluquice é a vida de um brasileiro do interior, eu vinha também de uma formação católica, minha mãe católica e meu pai era assim, não é um cético, não diria que seria um ateu, mas um cético. Mas eu, pela guia da minha mãe, fiz todo o itinerário de primeira comunhão, crisma e não sei o que e tal, e me filiei à Juventude Franciscana, que também tinha uma influência muito grande da teologia da libertação. Eu chego em Fortaleza com essa recomendação dos frades capuchinhos, e o grande líder dele é um padre, um bispo, um arcebispo brasileiro, que vocês conhecem com certeza, e que teve voto para Papa, teve uma relevância grande, que é o Dom Aloysio Loscheider. Inclusive, o nome dele é citado nesse filme do Poderoso Chefão. E eu, então, me aproximo do Dom Aloysio através da pastoral universitária. Então, veja, é uma esquerda católica, não marxista-leninista, mas interessado na discussão pós-Marx-Lenin, que é o eurocomunismo, Togliatti e Mendel, que são os dois mais importantes
defensores, mas na luta muito ativo. Aí é o seguinte, eu passava o dia, não tinha o que fazer em casa, eu morava numa pensão, eu passava o dia na universidade. Então, de manhã, aula, meio-dia almoçava na cantina, no restaurante universitário, já subia num tamborete, danava esculhambar a ditadura e pedia aquelas agendas todas da redemocratização do país. E reabrimos, todas as entidades estudantis tinham sido fechadas, a discussão ali já era se a gente ia por dentro, aceitando o tal 477, 2 não sei das quantas, que eram os decretos que a gente esculhambava, nem lembro o nome mais, não é? Que era a ideia de representação estudantil, ou se íamos direto por cima refundar a estrutura da UNE, dos centros acadêmicos. Eu resolvi que nós devíamos fazer os dois. E aí saí ganhando todas as eleições na Faculdade de Direito, enfim, eu acho que eu disputei o meu primeiro voto na creche. Mas, enfim, e foi por aí que eu fui amadurecendo. E aí tinha o Leite, que era um cara que tinha uma livraria que os professores permitiam que vendesse livros numa livraria precária embaixo da escadaria da Faculdade de Direito. E ele, então, eu ia lá conversar com ele, ele me dava os livrinhos do Mandel, que era fininhos, escondido por dentro dos livros de direito, dos vademecums e tal, e é por aí que eu fui estudando e aprimorando a minha consciência política. Ciro, você fala que você disputa o primeiro voto desde a creche, mas o voto derradeiro, o primeiro grande voto da política, foi em 82, no qual você se elegeu deputado estadual. E tem um registro do CPDOC, aqui da Fundação Getúlio Vargas, que fala da sua biografia o seguinte, que quando você entra para o mandato de deputado estadual, você ia, a sua intenção era discutir temas da geopolítica internacional. Que temas eram esses? O que estava na sua cabeça naquele momento? Eram os temas da Guerra Fria. Eram os temas da Guerra Fria. Basicamente, a compreensão de que o mundo estava estressado, de lado a lado, por duas concepções radicais, no sentido raiz do termo, né? Radicais em relação à questão da propriedade dos meios de produção, que era a minha leitura superficial do Marx, né? Sempre aí de confessar superficialidade, que eu nunca fui propriamente um acadêmico, eu me esforço, mas a minha concentração no direito é direito constitucional e direito tributário. Eu passei a estudar economia política compulsivamente, como estudo astrofísica. Modernamente, eu estou estudando muito astrofísica, cosmologia, porque é uma massagem no cérebro e me agrada muito isso. Eu sou curioso, compulsivo das coisas. Então, a discussão, basicamente, era essa. Então, eu não aceitava, em princípio, né, a ideia de que a propriedade coletiva dos meios de produção fosse, de fato, uma transição para o comunismo, na melhor acepção da palavra, e que aquilo acabava gerando distorções em cima de valores da democracia liberal que eu amava, né? A ideia do pluralismo, a ideia da tolerância, da diversidade, das liberdades de expressão, liberdade de organização, liberdade de contestação. Eu sempre fui um contestador, enfim, das coisas postas e tal, mas eu não aceitava o laissez-faire. Não aceitava a ideia do egoísmo, que eu considerava individualista, especialmente porque eu venho de um ambiente de pequena classe média. Meus pais me permitiram comer, vestir, ter todas a boa proteção de uma família de classe média, 2 funcionários públicos do interior, mas já na minha cidade eu vi uma distância, que era uma distância que me traumatizava, porque eu, por exemplo, estudei a maior parte da minha vida pública na escola pública, enquanto os meus amigos de vizinhança, de bairro, estudavam na escola particular, muito qualificada, que era o colégio da Igreja Católica, o Colégio Sobralense. Eu estudava nos grupos escolares, e a gente encontrava, namorava nas mesmas turmas, mas eu me sentia um pouco diminuído. Então, a partir disso, eu comecei a ver muito fortemente do meu lado a miséria. Tem um amigo, que era um íntimo amigo meu, que morreu numa prisão, porque nós dois ali rivalizávamos os primeiros lugares da classe, e eu fui embora, a ter a oportunidade de ser candidato a presidente do Brasil, governar um estado, não é? Viver bem, confortável, e ele foi para a Marinha, que era uma forma de ascensão social para um pobre como ele era negro, ainda mais gravemente, ainda era pobre, negro, não é? Pelas discriminações todas, entrou na Marinha, talvez com a mesma influência de contestador que eu era, ele tinha também, insurgiu-se contra um arbítrio de um sargento, comandante, enfiou a baioneta na barriga do sargento, num ato de maluquice, foi preso na cadeia
virou um sobrevivente, com todas as linguagens da Universidade do Crime que as penitenciárias brasileiras transformaram, e eu, governador, a família me conta esse drama, eu sabia de fragmentos, estou dando um exemplo prático dessa contradição na minha cabeça. E aí eu trafico influência no sentido, vamos dizer, legal, dentro da legalidade, e consigo transferi-lo de volta de uma cadeia no Amazonas para a cadeia de Sobral. E fui visitá-lo. E aquilo, um gesto meu de amizade, de carinho, de amor, virou talvez a maior agressão que ele sofreu na vida dele. Porque foi ali o governador do estado, colega de classe, muitos anos dele, visitando um presidiário humilhado e tal. E aquilo tudo mexe comigo, essa coisa. Então, o laissez-faire para mim é intolerável, é inaceitável, e a ideia de que você estar na vida de olho fechado, de coração gelado para as desigualdades, para a miséria, me parece repugnante. E aí, a vida inteira, me dediquei à causa, à defesa do que a turma brincava muito comigo, dos frascos e comprimidos, né? Bastava ter uma pessoa mais humilhada, por exemplo, um professor amado meu, talvez tenha sido o professor mais importante na minha educação, não como profissional do direito, mas na minha educação como gente, foi o professor Luiz Cruz de Vasconcelos. Numa aula lá, ele chamou um colega meu de burro, não, desculpa, um colega meu, para burro só faltava as penas. E eu, naqueles 17 anos fogosos, 18 anos fogosos, levanto e contesto o professor, que era ninguém menos que o presidente da OAB. Esculhambei o professor em defesa do meu colega, o meu currículo é todo de nota máxima, menos na disciplina processo penal, que é relativamente simples, que era regular, que era a nota média, que ele não lia minhas provas. Ele, para se vingar, botava regular, e é o único regular que eu tenho na minha carreira. Anos se passam, eu me formo, e ele presidente da OAB, e a minha carteira de advogado não saía. Fulano, Beltrano, entrega para o professor e tal. Eu digo, esse filho, né, vai me prejudicar na profissão, não é possível e tal. E ele termina e guarda a carteira assim, diz, essa última eu guardei para eu entregar. Quero entregar ao aluno mais brilhante e tal, que eu já tive, não sei o quê, embora seja uma pessoa que tenha a característica do advogado, de lutar em defesa da injustiça, mas não respeita a autoridade, não sei o quê e tal. Eu quero reservar a você, Ciro Gomes, a minha honra de entregar a sua carteira profissional. Eu desabei a chorar, e é a maior lição que eu tive de vida, né, de um professor Luiz Cruz de Vasconcelos. Extraordinário esse relato. O regular virou uma medalha, né? Uma bela medalha. Foi o maior educador que eu tive na minha vida, que ele me educou para a vida. Isso porque, quando ele dava o regular, eu ia recorrer. Pedia revisão de prova, os professores negavam, aí eu recorria para o conselho departamental, tudo letra morta dos regimentos, eu fui explorar todas. Né? E aí consegui que o conselho universitário, o órgão final, determinasse a revisão de prova. Quando aconteceu isso, eu resolvi tripudiar. Resolvi fazer um discurso arrogante, dizendo, está vendo, né? O danado aqui sou eu, você é um... Né? Aí os professores que estavam ali, meio solidários a mim, inverteram a posição imediatamente e nomearam a ele o revisor da prova. E ele, descaradamente, na frente de todo mundo, está com um R em cima do R, assim, sem ler uma letra da prova. Corporativismo da classe docente não é fraco, não. Mas me deu uma lição de vida preciosa. Ciro, você, no fim dos anos 80, e logo em sequência, no início dos anos 90, emenda 2 vitórias importantes para a chefia do Executivo Municipal e Estadual. E você tem o primeiro contato com a paradiplomacia dos entes subnacionais, ou seja, forçosamente, você teve que pensar o lugar de Fortaleza e do Ceará no mundo, e pensar, inclusive, as estratégias para inserir essas entidades, esses entes. Como é que foi esse contato primeiro? Veja, aí já muda completamente o universo e o contexto. Se antes a minha conexão era no plano teórico da disputa que embalava a Guerra Fria e a inteligência de 64, como um ano e meio na sequência da crise dos mísseis em Cuba, em 62, e a presença da influência internacional americana, especialmente no Brasil, como que eu vou depois compulsivamente levantar documentos nesse período que eu moro nos Estados Unidos, na Biblioteca do Congresso, e tomo conhecimento de tudo que já está desencriptado, enfim. Agora não. Agora eu tenho uma capital que hoje é a 5ª cidade do Brasil, a 5ª maior capital do Brasil, e eu tenho que governar. E aí, o que é que eu imaginava? Primeiro, conhecer as melhores práticas internacionais em matéria de governança. Então, por exemplo, eu fui conhecer
porque conversei muito com a embaixada francesa, e, enfim, tal, de novo, a velha influência, primeiro francesa e tal, eu fui conhecer experiências de recuperação de centros degradados em Montpellier, na França. Aí aproveitei a coisa e fui ver políticas de primeira infância, políticas de educação, enfim, para, conhecendo as melhores práticas, orientar minha doutrina de governança aqui. Mas, na sequência, eu descobri um imenso universo de cooperação possível. E isso, pragmaticamente, me levou a conversar com muitos países. As primeiras, eu quero crer que são as primeiras torres eólicas de energia, que estão até hoje aqui como monumento, eu trouxe para o Ceará como cooperação da Alemanha, da Siemens e do KfW, um banco de cooperação alemão, interessado naquela data em energias alternativas. Hoje o Ceará é autossuficiente em matéria de energia de base eólica, embora não tenha permanência, ela é sazonal e por isso tem que ter redundância com outras fontes. Mas a cooperação passou a ser uma coisa pragmática, não coisas tipo descobrir que o tronco da língua alemã é o latim, e que eles, na Universidade de Colônia, tinham um centro de estudos de línguas latinas em que o português estava interessado e que ele estava interessado em fazer uma espécie de Jumles com a Universidade do Ceará, e eu fui lá atrás disso, visitei Colônia e trouxe os caras e tal. Cooperação técnica, científica, cooperação financeira, cooperação, vamos dizer, de financiamentos, e foi crescendo. E aí eu tomei notícia, não é, das entidades multilaterais, que eu tinha, pelaquela velha formação, uma certa abominação, né? As entidades de Bretton Woods estão aí como escalão avançado do imperialismo americano, né? do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional. Então, era uma coisa que a minha cabeça segregava. Agora, eu tenho que governar, tenho que multiplicar a poupança precária e tal, e começo, com todas as resistências, a me aproximar disso. E, caramba, rapaz, era outra conversa. Eu acabo conhecendo uma dimensão técnica extremamente generosa, e como eu tinha essa visão um pouco mais crítica e muito avançada, eu acabei começando a formular projetos que iam no coração daquilo que eles consideravam teoricamente importante para um país como o Brasil e que os políticos, por média, não davam valor, tipo saneamento básico. Então, a montanha de dinheiro disponível para a prioridade de saneamento básico e nenhum projeto. Aí eu tem dinheiro, montei o projeto de saneamento de Fortaleza. Fortaleza, quando eu assumi, tinha 13% dos domicílios com saneamento. E aí fui lá, montei o projeto, ia a Washington, conhecia as pessoas todas, e, enfim, conheci o Pedro Malan nessa época, o Paulo Renato nessa época, eram brasileiros que estavam ali e que abriram portas para mim, e meu irmão, foi o céu o limite. Assim, duvido que alguém tenha, no espaço de tempo que eu tive, tanto dinheiro. E acabamos criando uma fama no Banco Mundial, que hoje o Estado do Ceará tem uma espécie de cheque especial no Banco Mundial. Olha o que eu estou dizendo. A gente, ao invés de pagar os empréstimos para começar toda uma dinâmica de fazer consultoria para outro empréstimo, a gente agora tem uma espécie de swap. A parcela que a gente vai pagar, a gente fica com ela se a gente renovar compromissos avaliados por eles, objetivamente, de alcançar metas objetivas em educação e saúde, que tem revolucionado essas políticas públicas num universo de muita pobreza, de muita precariedade. Então, a coisa do cenário internacional foi evoluindo, né, de teoria, de premissas muito densamente ideológicas, para agora pragmatismo, compreender as melhores práticas internacionais e buscar cooperação e financiamentos, né, para as nossas prioridades aqui. E foi um êxito extraordinário. Foi ótimo, Ciro. Você já trouxe as instituições multilaterais de Bretton Woods para a conversa. A próxima pergunta vai por aí. E a gente vai esquentando, Ciro. Eu vou também te desafiando um pouco mais agora. Fique tranquilo. Nos anos 90, você sai de uma experiência muito bem sucedida, muito bem avaliada na chefia do Executivo e chega a Brasília. Sucede Rubens Recupero, naquele que talvez seja o ministério mais nobre, né? Fazenda. Você é muito jovem ainda, menos de 40 anos, e já assume 36, para ser mais exato, o mais jovem da história do Brasil. Muito impressionante. E você fica incumbido de dar sequência àquela missão, que não era pouca coisa, não é? Era de conseguir implementar até o fim o Plano Real, que é o grande plano de ajuste, né, da macroeconomia brasileira. Mas, Ciro, ele é muito baseado em receituário ortodoxo, não é?
de FMI, de Banco Mundial. E eu fiquei me perguntando, enquanto eu me preparava para te entrevistar, como é que foi essa virada do fio nos anos 90? Você ainda ligado ao PSDB, assume uma função e, claro, você estava ali constrangido. Você assume uma missão e tinha que dar sequência a ela, mas todo cercado por ortodoxos, não é? E ao fim dos anos 90, você já se apresenta no debate público com uma outra característica, não é? Seu discurso já tinha mudado, já era mais nacionalista, keynesiano. Como é que foi esse momento, para a gente decifrar o seu pensamento, assim, fazer essa anatomia? A minha evolução é permanente. Não há nem essa aparente contradição de defender uma ortodoxia a qual eu não reconheço no plano real, e nós estamos num ambiente, depois vocês podem cortar, em que eu posso e devo elaborar, porque falta muito registro histórico disso, é muito contemporâneo, é muito manipulado, é muito e não se entendeu. E por que eu viro ministro? Já explica um pouco isso que é a substância da resposta que eu vou tentar elaborar para os professores. Eu era o único governador do PSDB. Fui o único eleito pelo PSDB nas eleições de 90. E, quando aconteceram as eleições de 90, o PSDB de São Paulo, Mário Covas, Franco Montoro, tudo gente muito boa, gente muito querida, entenderam que o PSDB era uma experiência fracassada, dada a frustração da eleição do Covas em 89 e a absoluta derrota em 90, salvo o Ceará. Então, cabia a eles fazer um movimento, defendia o Covas, um movimento de retorno ao MDB. Acabar a experiência do PSDB e voltar a militar dentro do MDB. E eu me levantei contra. E aí nós confrontamos, coisa que pouca gente registra, nós confrontamos democraticamente, foi talvez a única eleição disputada pela direção do PSDB. Eu lanço o Tasso estava morando nos Estados Unidos, e eu lanço o Tasso contra a vontade dele, candidato a presidente, e a tese central era manter o PSDB vivo como uma alternativa de social-democracia para o Brasil. E havia também uma relevância ética muito grande no debate daquela data, porque era Sarney e Collor. Imagina a centralidade, né, do debate ético e tal, e o PSDB era o ajuntamento das vestais da República. Depois eu vejo quanta impostura, né, havia nisso, e eu vou sempre amadurecendo, enfim. Mas o que acontece? O Tasso ganha a eleição do Scalco, e aí nós organizamos o partido em bases profissionais. E a primeira providência que nós tomamos, e aí o braço operacional era eu, foi organizar uma equipe econômica de sábios que nos ajudassem, a nossa nova direção, liderada pelo Tasso, a compreender as questões econômicas brasileiras, porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo, né, e dos manuais, onde a inflação, sendo uma doença da moeda, contra ela logo estabelece consensos ou rupturas. No Brasil, não, 20 anos, 30 anos de inflação alta. E aí nós fomos vendo, com a luz desses sábios aí, que era André Lara Rezende, Pécio Arida, Edmar Baixa, o professor Bresser Pereira, o Bracher, que era também professor, embora originário no sistema financeiro, aí a Helena Landau, Winston Frist, enfim, essa turma nós discutíamos praticamente todo mês. E eu fui que montei essa equipe em serviço do Tasso, de uma desejada e idealizada candidatura do Tasso Gereissati para presidente. Então, essa é a razão pela qual eu acabo virando ministro. Eu era vamos dizer, o cara que tinha ajudado a montar a equipe e a formular o plano. E eles, por isso que não havia ortodoxia propriamente, como parece ser depois que o Fernando Henrique malversa o caráter precário, embora honesto, do Plano Real, transformando numa política definitiva que explica a tragédia de hoje no Brasil. Isso é muito importante da gente recuperar, nem que seja para outro contexto fora dessa coisa da relação internacional, embora seja central a questão internacional também aqui na questão do Plano Real. Então, veja, o Itamar não tinha muita luz sobre a qualidade do problema da inflação, mas não tinha compromisso com os mané-ganhões que ganhavam e a fortuna que ganhavam com a inflação. Então, acontece simplesmente de que o poder da República cai nas mãos de um patriota honrado, que não tinha rabo de palha, que, portanto, também não seria dobrável pelo medo de CPIs, etc., que é o grande brasileiro das Minas Gerais, Itamar Franco. Mas ele não sabia o que propor. E aí, então, ele começa a nomear ministros e mandar, vai lá e acaba com a inflação. Primeiro,
foi o Gustavo Krause. Numa madrugada, outra hora eu conto para vocês essa história. Isso é inacreditável o que eu já vi no Brasil de irresponsabilidade e tal. Porque o Quércia exigia nomear o ministro da Fazenda, e o Itamar não aceitava entregar o Quércia ao Fleury, o Ministério da Fazenda. O Lula, no dia da noite do impeachment, disse que ia para a oposição, e ele disse que não ia assumir a presidência porque o PT ia para a oposição, e assim não era possível. E eu ali, e o Fernando Henrique e o Tasso, manejando essas loucuras, madrugada adentro. Então, não tinha mais tempo, e Itamar nomeou Gustavo Krause, que é ministro da Fazenda do Brasil, por 30 dias. E que, nomeado ali na minha frente, disse: pelo amor de Deus, não façam isso comigo, eu sou o homem do galo da madrugada. Eu não quero saber dessa confusão. Então, a economia do Brasil em Pandarecos é entregue ao Gustavo Krause, porque uma madrugada dessa, o Lula e o Quércia, né, tiraram o tapete do Itamar. Isso, enfim, são coisas que estão na minha memória e que não me permite mitificar Lula, mitificar essa gente toda, porque, francamente, o que eu já sei não dá mais para aceitar tanta contradição. Então, voltamos aqui. E aí nomeia um, nomeia outro, e todos fracassam. No limite, então, ele nomeou o Fernando Henrique, que era o nosso príncipe. O príncipe do PSDB, que, inclusive, dissentiu do PSDB de São Paulo para ficar com a nossa tese de manter o PSDB vivo e tal, mas que não tinha voto para se eleger nem sequer deputado federal. E tinha chegado ao Nirvana sendo ministro das Relações Exteriores, tomando bons vinhos na França, etc, etc. E o Itamar me diz: olha, sonda o Fernando Henrique sem ele saber, mas eu vou nomeá-lo ministro da Fazenda. E eu ali: Fernando, se prepara, a gente se chamava pelo prenome, se prepare aí, uma grande missão, não sei o quê, papai. E ele fez de conta que não entendeu, e aí o Itamar nomeia o Fernando Henrique viajando no estrangeiro, e o Fernando Henrique, então, assume o Ministério da Fazenda contra a própria vontade. Contra a própria vontade, o Itamar nomeou, ele pediu um tempo para pensar, o Itamar mandou rodar o Diário Oficial, e ele chega do Brasil, a dona Ruth morreu pensando que o Fernando Henrique tinha enganado ela, e, na verdade, eu sei que o Fernando Henrique tinha pedido um tempo para pensar, e o Itamar nomeou assim mesmo. E o Fernando Henrique, tão desesperado, diz assim: olha, eu não sei o que fazer. E aí, nossa equipe inteira vai para o Fernando Henrique, ministro da Fazenda, e preparamos o Plano Real. Por que não era ortodoxo? Porque a ortodoxia deles, por unanimidade, dizia que o plano era impossível. Porque, para executar o plano, diziam eles, são necessárias as reformas. Então, é preciso fazer a reforma fiscal, a previdência, não sei o quê, papapá e tal. Aí, nós temos condição de fazer o plano. Se anunciar o plano sem as reformas, vai ser a maior hiperinflação do mundo. Por quê? Aí é importante todo mundo entender que o real é um truque, muito bem intencionado, mas é uma espécie de antipirético para um paciente que tem uma febre grande, mas que está com um problema de intervenção cirúrgica complexa. O que é que eu estou dizendo? A inflação no Brasil não era uma doença da moeda, era uma febre do colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista e da peculiaridade brasileira de indexar moedas que permitiam que os ricos se protegessem e ganhassem com a inflação, ficando a moeda de curso nacional apenas para aqueles que não tinham poupança indexada, a classe média e o povo trabalhador. Então, no Brasil, não precisava você ter gestão de estoque no supermercado, bastava faturar e botar no banco. Você ganhava com a inflação. E o freguês que estava ali comprando, o cara com a maquininha remarcando, e o cara saía correndo na frente para pegar a lata de salsicha antes que o cara metesse Vocês são jovens demais, mas isso era verdade no Brasil. 84% de inflação no único mês. Então, eles diziam isso, e nós dizíamos: mas vocês não estão entendendo. Essa inflação, do jeito que está aí, desmoraliza qualquer modelo de poder. E qualquer modelo de poder desmoralizado não reforma o país. Era o nosso argumento correto. Então, vamos preparar. E a questão básica qual era? Levanta a taxa de juros, aí sim parece ortodoxia, mas não é ortodoxia propriamente, é falta de limites institucionais, sabe? Porque nós fizemos isso por medida provisória. Levanta a taxa de juros para a altura da estratosfera, não tem cálculo técnico nenhum. As pessoas fica, porque eu sei que a taxa de juros é produto do estoque de moeda. Papo furado. Papo furado. Vamos levantar a taxa de juros mais alta possível para cumprir 3 tarefas. A primeira tarefa, internacional. Nós íamos arbitrar em padrão internacional uma taxa de juros tão alta que os fluxos especulativos de câmbio, de dólar, anotariam o Brasil como um lugar bom de fazer, até porque a aplicação era overnight. Então, o cara corria risco zero, vinha para cá, aplicava em 24 horas num juro de 80% ao ano. 80% ao mês, como aconteceu. 70%, 80%, 90%, 200%, 300% de juro.
E aí você, atraindo essa montanha de dinheiro, você podia anunciar uma moeda nova que seria conversível ao par com o dólar. A inconfiabilidade deste anúncio era absoluta, diziam eles. Vai ser a maior hiperinflação, todo mundo vai querer pegar o dólar. Então, nós precisamos ter muito dólar. Então, com juro muito alto, temos muito dólar, ainda que seja overnight, uma reserva. Mas isso é transitório. Então, vamos entender a mudança aparente de pensamento. Não é. Isso aqui é transitório, porque é a única saída para a gente estabilizar, render-se ao argumento de vocês que só um governo legítimo vai promover reformas, não é? Só a renovação da autoridade destruída da política pela superinflação vai restaurar. Então, vamos lá. Vamos anunciar uma moeda, o juro alto vai cumprir 3 tarefas. Atrair câmbio para a gente anunciar uma moeda ancorada no dólar. Conversível ao par. A primeira medida provisória, vocês podem pesquisar, era obrigado por lei a trocar um dólar por R$1. Veja a loucura que aconteceu nesse país. Isso é o oposto de ortodoxia, tá? É o oposto. Juro alto é ortodoxia, porém manotropo, mas nem tanto, né? Segunda razão do juro alto, antecipar a explosão de demanda que sempre se seguia a estabilização e que, com os congelamentos, destruía as cadeias produtivas, porque um preço relativo estava atualizado ontem e o próximo preço relativo da cadeia do têxtil, por exemplo, o pano foi reajustado hoje, amanhã ia reajustar a confecção. Aí eu congelava o preço, o pano no preço cheio, a confecção no preço abaixo do custo, desfazia as cadeias produtivas, e aí desabastecimento, ágil, fila, mandar laçar boi no pasto, fechar a porta de supermercado cantando o hino nacional, com um ridículo botão de fiscal do Sarney espetado no peito, tudo isso era a história que nós tínhamos que esconjurar. Então, agora nós íamos antecipar a ideia de dissuadir o crediário, porque o juro era tão caro, e aqui eles não entendem, essa turma que estuda Chicago, não entendem que aqui as pessoas não fazem cálculo do juro, as pessoas fazem cálculo se o tamanho da prestação cabe no bolso, no fluxo. E ninguém acha ruim pagar 3 geladeiras e levar só uma para casa, desde que a prestação caiba no bolso. Mas essa era a segunda razão. E a terceira razão, veja como não é ortodoxo, mas é criminoso, não é? Se você transforma isso numa política definitiva, que é o que está acontecendo. Não é? E essa é a razão pela qual eu rompo com eles muito precocemente. Tudo isso se dizia, é para 6 meses. É por 6 meses. A gente faz, estabiliza, prepara o país para uma eleição, nós vamos ganhar a eleição, vamos renovar o Congresso, e o novo presidente faz as reformas que vão substituir essa precariedade. Qual era a terceira razão? Juro alto para antecipar uma crise bancária, que estava o setor bancário viciado em inflação, e nós íamos, da noite para o dia, subtrair essa receita inflacionária do balanço dos bancos. Quantos deles quebrariam por causa disso? Deus é quem sabe. Ninguém sabia. Então, vamos fazer o seguinte, a gente bota o juro lá no estratosfera e eles vão substituir inflação, ganho inflacionário, por juro. Durante 6 meses, a gente administra isso, previne uma crise bancária e entramos no novo governo, no novo Congresso, vamos fazer as reformas, etc, etc. Deu certo. E aí, por que eu viro ministro? Porque, pelas tantas, né, o Fernando Henrique trai tudo que estava planejado, vê a chance de ganhar a eleição, tira o tapete do tacho e se lança candidato a presidente da República. Não é? Antes do real ser emitido. Essa é que é a grande fraude histórica no Brasil. Ele lança-se candidato a presidente futurando o real. E não tinha nada a perder, porque não se elegia nem sequer deputado federal em São Paulo. Não tinha voto para isso. Tinha se elegido senador naquela onda, né, de senadores que foram eleitos no Brasil numa dessas eleições para trás. Então, repare, o Fernando Henrique se lança candidato a presidente antes do real e o recupero assume. E o recupero dá com a língua nos dentes e mostra a precariedade do real em frases muito toscas. O recupero é um grande brasileiro, mas a vaidade ali, aquela coisa, uma noite mal dormida, provavelmente, ele expõe essa precariedade do real com frases muito grotescas, tipo, o bom a gente mostra, o ruim a gente esconde. Não sei se vocês lembram disso, que é o escândalo da parabólica. O de esconder era isso, que era tudo muito sério, mas muito precário, e que podia acontecer uma hiperinflação se a gente não tivesse a capacidade de enfrentar um ataque especulativo contra o real, que nós tentamos prevenir via trazendo juros à estratosfera, trazendo capital especulativo para o Brasil. Nada disso é ortodoxo, nada disso é neoliberal. Isso é tudo puro Brasil, puro Macunaíma. Também você não pode dizer que isso é progressista nem keynesiano, é Macunaíma mesmo. Você manipulando, nós estávamos manipulando preços centrais da economia na crença de que aquilo valia a pena moralmente, politicamente, porque era a única saída
para restaurar o poder político desmoralizado por décadas de superinflação. E aí o recupero cai e a equipe toda se anuncia demissionária porque o Itamar quer nomear uma pessoa que eles não aceitavam. E aí eu ligo para o Itamar, muito amigo do Itamar, era o cara que mediava as coisas e tal. Aí ligo para o presidente, olha, estou lhe ligando para dizer que é muito grave, e não sei o que e tal, e eu acho que melhor o senhor aceitar um pedido público de desculpas do recupero. Aí ele disse, não, ministro, eu não posso aceitar, isso é uma atitude intolerável e tal. Olha a decência que nós já tivemos muito ontem, para ficar com esse pragmatismo licencioso, né, com o status de esquerda, de que a gente tem que governar com os bandidos, fazer concessões em nome da tal governabilidade, presidencialismo de coalizão, tudo isso é picaretagem. O Itamar Franco não aceitou um pedido público de desculpas por uma fase infeliz de um ministro que estava mandando ver que era aplaudido nos restaurantes do Brasil inteiro. E aí, quando eu pondero a ele, então vamos escolher com urgência alguém que seja muito claramente identificado com o plano e a sua continuidade, ele disse assim, mas eu estava pensando em convocar o governador do Ceará. Eu era governador. Mas, presidente, eu não posso, eu sou governador, minha sucessão está em marcha, eu tinha resolvido ficar no governo e aceitar o convite para ser visit scholar lá em Harvard, na Law School de Harvard. Enfim, acabei virando ministro e aí administrei o que tinha que administrar, cumpri a tarefa, né, e foram coisas importantes. Eu antecipei a tarifa externa comum do Mercosul para fazer um choque de oferta, de novo, a questão da relação internacional. Você estava 100% de capacidade instalada ocupada, pleno emprego, sob o ponto de vista estatístico, 3,5% de desemprego é pleno emprego, os salários crescendo, a demanda explodindo e muitos setores já desabastecidos, apesar da indústria estar trabalhando a 3 turnos. Então, num cenário desse de superdemanda versus oferta contraída nacional, você só tem uma saída. E ela não é propriamente neoliberal, é uma coisa de lição básica de economia, você agregar oferta. Então, eu antecipo e faço um choque liberal, digamos assim, de importação em todos aqueles setores desabastecidos, e essa é a grande contribuição. Mas, imediatamente, eu crio a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, que está em vigor até hoje, crio a TJLP para separar aquela taxa de juro criminosa que nós criamos para aquelas finalidades que eu já destruí, mas que não tinha que ser a mesma taxa de financiamento do investimento que iria incrementar. Então, eu criei uma taxa de juros separada, que essa gente agora recentemente revogou e que eu vou restaurar assim que eu puder, assim que eu tiver oportunidade, como eu acredito que terei proximamente. Então, veja, foi um período grave, mas assim entreguei o serviço. Inflação próxima de zero, crescimento de 5,7%, 5,2% de superávit primário, na boca do caixa, porque não foi estrutural, foi na boca do caixa. Entrou o dinheiro, eu seguro, entrou o dinheiro, eu guardo, entrou o dinheiro, eu guardo. E naquele ano a dívida pública, ao contrário de décadas, ela encolhe um pouquinho, né? E eu já tinha feito no Ceará, eu tinha ido ao mercado e comprei 100% da dívida mobiliária do estado do Ceará com 15, 20 anos de antecedência no vencimento. Por isso, o Ceará até hoje é o estado mais sólido fiscalmente do Brasil. Nós aqui não sofremos a escalada de juros, porque eu, antes do Plano Real, tirei a dívida do Ceará do mercado. Comprei com 34% de ágio em favor do cearense. Deixa eu pegar um gancho no que você acabou de dizer a respeito da sua passagem. Só uma informação adicional nisso. Naquele momento, ministro, houve uma reunião do Fundo Monetário Internacional em Madrid. Só para, Dawson, você ver, né, os americanos enlouqueceram. Os americanos enlouqueceram. E esse, como é que foi? Depois eu encontrei como Dean lá de Harvard, é o Larry Summers, era o secretário do Tesouro americano e veio me passar uma descompostura, sabe, como chefe do protetorado diante da República de Bananas do Brasil. Eu mexo com inglês razoável, tá? Mas ele me mandou a descompostura em inglês e eu resolvi, por raiva, então agora eu estou mais tranquilo, respondi para ele em português com Pedro Malan, que era presidente do Banco Central, aqui do nosso lado. Ele falou, esse plano é um absurdo, vocês vão arrebentar a economia do país, isso não tem cabimento, não sei o que e tal. Ele falou assim mesmo, para mim, sem nenhum cuidado diplomático, ele é muito brutão, muito grosseiro. Aí eu disse, quem sabe da vida e da morte dos brasileiros somos nós brasileiros, não os senhores. Aí, pardon me, aí o Pedro Malan, não, o ministro está querendo dizer aqui que nós temos o cálculo. Aí eu voltei no inglês. Não, secretário, eu não estou dizendo isso que o Pedro Malan, falei para ele em inglês. Eu estou dizendo que quem determina o que é do nosso interesse ou não somos nós brasileiros. Não, senhor me desculpe, eu não estou querendo passar do limite, não sei o que e tal. Mas houve essa discussão com o testemunho do Pedro Malan em Madrid, na reunião do Fundo Monetário. Ciro, mas era justamente nisso que eu queria engatar.
Na sua passagem pelo Ministério da Fazenda, você aprovou o Protocolo de Ouro Preto, que foi o que criou a tarifa externa comum do Mercosul. E no teu livro mais recente, há uma menção interessante sobre como, na sua impressão, os Estados Unidos sabotaram e dificultaram sistematicamente o processo de integração regional, principalmente baseado nesse condomínio brasileiro e argentino. E aí, logo depois, você vai para Harvard. E lá você toma contato específico com as mentes que estavam pensando, inclusive o Conselho de Washington, a ALCA, né? Então, o que eu queria entender é qual é o papel que você vê dos Estados Unidos nesse processo de facilitação ou de obstaculizar a integração regional brasileira, e em que medida essas suas visões mais consolidadas a respeito do assunto dialogam com pessoas com quem você interagiu nos Estados Unidos, o Mangabeira Unger, o Jorge Castanheda, do México. Quer dizer, como é que esses pensamentos também se fundiram ao seu nesse processo, nessa passagem pelos Estados Unidos e nesse enfrentamento direto com o imperialismo americano? Olha, Casarões, eu acho que esse documento que vocês estão produzindo é da maior importância, e veja como esse país é estranho.